Então, vamos lá, seguindo nesse percurso pelo livro do Valentim. Eu vou tentar falar algumas coisas sobre esse capítulo 1, basicamente. Mas antes de a gente chegar ali, eu tive a impressão, na segunda-feira, no nosso encontro síncrono, no nosso encontro, que muita gente estava um pouco perdida, assim, um pouco sem saber de onde estava vindo toda aquela discussão. E no final do encontro eu comecei a falar algumas coisas, indiquei alguma bibliografia, e de fato acho que as pessoas talvez tenham se sentido um pouco mais localizadas, né? Eu acho que no vídeo passado eu talvez tenha pressuposto que as pessoas sabiam mais ou menos o cenário, os cenários que o Marco Antônio estava atuando, né? Talvez seja interessante a gente relembrar essas coisas um pouquinho hoje e talvez nas próximas sessões também. A gente falou um pouco sobre esse contexto do antropoceno, que é uma coisa bastante importante, ou seja, essa ideia de que é uma ideia paradoxal o antropoceno, porque em certo sentido é a época geológica associada à influência humana sobre a estrutura geológica da Terra, que está associada sobretudo aos combustíveis fósseis, extração dos combustíveis fósseis. E o antropoceno, portanto, é um título, um nome já bastante controverso, como acho que alguns de vocês sabem, mas também é um nome, também é um pouco uma espécie ela mesma de necropolítica. Nós vivemos de combustíveis fósseis, nós vivemos do passado do planeta. Então esse passado humano que se transforma numa coisa não humana é uma conversão entre o humano e o não humano que chama bastante atenção. E paradoxalmente esse protagonismo geológico humano, ou esse protagonismo geológico do humano ao extrair o passado do planeta é justamente uma espécie de ponto em que a humanidade, em certo sentido, perde uma espécie de primazia do protagonismo do seguinte sentido: uma vez que ela se mede com forças geológicas, é como se ela agora estivesse num outro, como a gente pode dizer, numa outra divisão, numa divisão em que ela vai se haver com outras forças geológicas. E a gente falou um pouco já da semana passada, no encontro dessa semana, sobre essa ideia mesmo de canibalismo de Gaia. A gente estava falando um pouco sobre a expressão do Mauro de Almeida, que a gente explorou um pouco, e um pouco sobre a intrusão de Gaia, enfim, ou seja, o canibalismo de Gaia como uma ação humana sobre Gaia, e depois a vingança de Gaia, a intrusão de Gaia, todas essas ideias de uma espécie de resposta. E o Marco Antônio Valentim está um pouco nessa. Ele é um filósofo, bom, que em certo sentido passou por um momento de aproximação com a antropologia, sobretudo com o trabalho do Eduardo Vieira de Castro, no Rio de Janeiro, e começou a pensar esse tema do antropoceno. E o ponto de partida dele, como a gente viu nos últimos recentemente, a maneira como ele tematiza isso é por meio de uma reflexão sobre dois conceitos: o conceito de sobrenatural, que a gente começou muito preliminarmente a explorar, que é um conceito que, como ele diz, não vem dos filósofos, e o conceito de extramundanidade, que supõe o conceito de intramundanidade, aquilo que é mundano e aquilo que é extramundano.
E a partir daí ele vai pensar no antropoceno. No antropoceno como sendo esse momento de irrupções. Então, por exemplo, quando esses objetos que talvez não sejam mundanos adentram a história humana e fazem com que a história humana não seja mais tão humana. Então essa desumanização da história, que é também uma espécie de gigantomaquia, em que a humanidade se alçou em um patamar muito grande e agora se a vê com outros gigantes. Então um pouco esse é o cenário aí. Então isso se mostra tipicamente, enfim, na mudança climática. Então você pensa que a mudança climática ela é uma mudança climática antrópica, ou seja, feita pelos humanos. Você pode pensar que ela seja simplesmente mais um episódio da decorrência aparentemente sucessiva de épocas, de fases, vamos dizer assim, da história climática do mundo, em que o humano simplesmente é parte desse processo. Portanto, de alguma maneira, você pode pensar que as mudanças climáticas antrópicas que a gente está vendo, o aquecimento global, ele é uma espécie de evento mundano, né? E no entanto, precisamente a percepção de todos esses filósofos do antropoceno, digamos assim, dessa tentativa do pensamento do antropoceno, é justamente de entender que há alguma coisa de extraordinário nessa mudança climática antrópica, alguma coisa de extraordinário no antropoceno, alguma coisa de extraordinário na Terra, se vocês quiserem, na história da Terra. Mas aqui a gente começa a ver aonde as coisas, por onde o Valentim vai começar nesse primeiro capítulo, porque a noção de história é uma noção aqui muito, muito central. E aqui, não sei se ajuda ou atrapalha, talvez a gente tenha em mente justamente que talvez a gente tenha em mente, né, que justamente Heidegger aqui, muito próximo de Kant, desse movimento acerca da mundanidade e da intramundanidade, da extramundanidade, que a gente vai explorar em seguida, ou seja, muito próximo dessa ideia de que tem uma espécie de mundo ao redor do humano, um mundo correlato, se vocês quiserem, um mundo dentro de uma correlação, e esse mundo dentro da correlação ele é instituído pela experiência humana, entendendo a experiência humana ou como sendo simplesmente uma experiência no sentido de uma aplicação de conceitos, ou no sentido, em termos da capacidade de fazer juízos, fazer julgamentos empíricos, ou entendendo como o escopo dos atos intencionais, ou entendendo como aquilo que gira em torno dos existenciais próprios do ser aí, né? Então, esse mundo que tem o Dasein como fundador, que tem o humano como fundador, que tem o sujeito transcendental como fundador, esse mundo ele se contrapõe, ele é contraposto justamente pela capacidade criadora de mundos que a natureza teria, segundo digamos assim, uma dissidência do pensamento transcendental que foi inaugurado por Schelling.
E é interessante aí pensar em Schelling como espécie de, né, ainda, vamos dizer, na verdade eu nem vi se ele cita Schelling, talvez não, vamos ver. Porque Schelling, talvez como essa espécie de não dito, né, não pensado desse primeiro capítulo, né? Porque justamente o que o Schelling está tentando fazer, duas coisas. Primeiro, eu não sei, a primeira coisa Schelling ou seja, primeiro a ideia de que a natureza é uma estrutura transcendental. Ou seja, a natureza não é simplesmente intramundana, é uma estrutura transcendental desse ponto de vista kantiano, heideggeriano, e aqui a gente está nessa coincidência. Depois a gente vai ver algumas não coincidências também. A natureza tem uma capacidade transcendental, portanto aparece como extra mundana, né? E como consequência disso, a natureza tem história. Isso é muito importante, né? Então Schelling está interessado, junto com todo um movimento que a turma chamava de Naturphilosophie, está interessado nessa ideia de história natural, né? E aí a gente está num momento em que duas coisas estão ou seja, a gente está falando do início do século XIX, a gente está falando de um momento em que duas coisas estão aparecendo em cena. Primeiro, a geologia, claramente histórica. O Antropoceno está aí para aparece como uma época histórica da geologia, uma época geológica, uma época das sucessões das fases. Há pouco eu fui um pouco prudente a não usar o termo história, o termo história natural. E uma outra coisa que está se constituindo aí com Buffon, com o impacto do trabalho de Buffon, o impacto do trabalho de um monte de recapitulacionistas, sei lá, Geoffrey Saint-Hilaire talvez seja o mais famoso dentre os leitores do Deleuze, Guattari, Emile Platos, ele aparece proeminentemente na Geologia da Moral, que até pensa que é um dos textos iniciais do Emile Platos, do Deleuze, Guattari, enfim, Lamarck, Darwin, etc. Então, a biologia. A biologia digamos, aparece então como um elemento, como um estudo histórico de alguma coisa natural. Então Schelling e todo esse movimento é um movimento que é uma coisa que, em certo sentido, é quase como se fosse uma filosofia da natureza que foi deixada de lado, que foi arrastada para as margens. E é justamente ela que está à margem aqui também. O que significa essas duas teses, bem rapidamente, né? A tese de que a natureza ela constitui o mundo como uma força transcendental. Significa que a natureza ela tem forças que fazem com que o mundo seja do jeito que ele é. Então a condição de possibilidade para que o mundo seja do jeito que ele é tem que ser procurado também na natureza. Então a natureza ela é constitutiva, ela não é simplesmente alguma coisa que está no mundo, mas é alguma coisa que está fora do mundo e constitui o mundo. Então, portanto, o impacto dessas forças sobre o mundo impactam, afetam, afetam o decorrer das coisas no mundo. E esse decorrer das coisas no mundo é uma história da qual nós participamos, né? Então, desse ponto de vista, talvez não tenha, digamos, o grande choque do Antropoceno. É como se a gente estivesse nessa coautoria com a natureza. Mas é justamente isso que o Valentin vai começar negando, ou seja, a ideia, e ele começa com duas coisas muito importantes, mas uma das coisas com as quais ele começa é a citação dos conceitos fundamentais da metafísica,
do Heidegger, em que ele diz: o homem é a história, ou melhor, a história é o homem. Né? Então, isso quer dizer que isso não quer dizer que existe uma espécie de paleo-história anterior ao humano que constituiu a experiência humana. Não. Isso quer dizer que o humano se institui pela história, que é a história concebida, pensada pelo humano. A história é a história do mundo centrado no humano, pensado pelo humano. Então, portanto, não há uma história do não humano. Né? Eu acho que é a partir daí que você vai ter o choque, digamos. É por isso que ele está se engajando aqui com pontologia fundamental, que é como ele está chamando essa exposição do Heidegger, primordialmente em torno do ser e tempo e de alguns escritos em volta disso, né? Ou seja, mais ou menos da fase de 27 até 34, 35, mais ou menos. Então, que ele está chamando de ideologia fundamental, e é isso que ele está achando que está sendo chamado para jogo, justamente com o quê? Justamente pelo quê? Pela intrusão de Gaia. Ou seja, não, o clima mudou. Alguma coisa aconteceu, houve uma resposta. E essa resposta é alguma coisa que afeta a história e portanto, fica aí o desafio de como é que você pode pensar nisso em termos heideggerianos. Então ele começa justamente com o nome do primeiro Animais Humanos. O nome da primeira sessão do capítulo 1 é Natura Ereignisse, que vocês vão entender, o leitor logo entende que é justamente esse momento que aparece na página 45, que é traduzido como o acontecimento natural, o evento marcante natural, a catástrofe natural. Catástrofe natural. Então é essa a questão. Qual é a historicidade e o protagonismo, se vocês quiserem, da catástrofe natural. E a catástrofe natural que pode acontecer também, digamos, pode acontecer também, como ele vai dizer mais adiante, essa catástrofe natural pode acontecer dentro do corpo, né? Na página 56 ele vai dizer assim: o humano enquanto vivente e mais que simplesmente privado, logo depois da citação do Agamben, mais que simplesmente privado do mundo, verdadeiramente extramundano. A humanidade mesma como Naturereignis. Então, justamente, isso é justamente qual é o estatuto dessa catástrofe natural. Será que essa catástrofe natural pode ter um elemento de extra mundanidade? Ou será que essa catástrofe natural ela é mundana no sentido de que ela só pode ser pensada em termos do mundo humano, porque o Dasein como criador de mundo, fundador de mundo, é o único extramundano, né? E aí, portanto, a questão é: a catástrofe natural tem uma história, primeiro, e segundo, a catástrofe natural pode ter um real protagonismo que não seja um protagonismo mundano. A questão aqui, na página 45, que é talvez um dos nodos centrais, o Valentin cita uma parte do Ser e Tempo
em que o Heidegger diz o subsistente, que é a tradução que ele está usando para vorhanden, pode, como aquilo que vem ao encontro do ser aí, igualmente assaltar o seu ser, como, por exemplo, catástrofes naturais que rompem e destroem. E o Valentim comenta, e esse é um pouco um dos pontos do embrólio todo, notável no exemplo aduzido, é que, seguindo a 45, Heidegger se refere ao assalto do ser aí pelas catástrofes naturais, não apenas como desastre ôntico, mas como evento genuinamente ontológico. Ou seja, grosso modo, como alguma coisa extramundana. Então, o que é que o Heidegger tinha em mente quando ele está falando dessas catástrofes naturais? E aí ele vai tentar acomodar isso à ideia de que a natureza, como ele vai dizer mas em seguida, que a natureza ela está dentro do mundo, ela não está dentro do mundo, ela não forma mundo, ela é um componente do mundo, portanto um componente daquilo que nós, que Dasein forma. Bom, então, o que são essas catástrofes naturais? A gente pode pensar assim, o que são isso? Bom, a gente vai pensar assim, é isso, a gente vai pensar nisso como a irrupção de Gaia, como a intervenção de Gaia, como a intromissão de Gaia. Né? Então, é isso. Né? Um pouco a pergunta pelas catástrofes naturais, ou seja, qual o estatuto extramundano das catástrofes naturais em Heidegger, é uma pergunta acerca da intrusão de Gaia. É uma pergunta acerca de como é que Gaia entra no babado. Bom, e aí a gente pode ver isso da seguinte maneira. Ele começa fazendo essa pergunta nas primeiras sessões acerca do que precede, digamos assim, o passado ou o futuro do Dasein. Aí ele vai dizer é isso que ele vai chamar de o enigma do acontecimento. Ele diz assim, qual é a dimensão originária do acontecimento histórico? Aqui, desde logo, destranca a existência, outorgando-lhe a possibilidade de autoapropriação, ou a que lança o existir em uma situação, retendo-o junto àquilo que, enquanto vetor da decadência, obsta essencialmente o seu tornar-se próprio. Está na 41, está um pouco misterioso assim, mas a ideia é a seguinte. Será que o ser aí só se torna histórico pelo fato de não ser mais aí? Ou será que ele é histórico justamente porque ele existe facticamente? Tá? Então, ou seja, o que faz com que a história seja o homem? O que faz que a história seja o Dasein? O que faz? O que está nessa equação? Precisamente o isolamento, exatamente, ou seja, essa ideia do abismo metafísico, que é a ideia de que o abismo é justamente o abismo entre o mundo, o resto do mundo e o humano, que inaugura o elemento extra-mundano, exclusivo do humano. Mas o que faz com que o ser aí, o Dasein, seja histórico? É porque ele está jogado no mundo, ou porque ele
contempla o mundo com uma certa independência do que está jogado nele. Ainda de outra maneira, será que o que faz o humano ser histórico é o abismo com respeito ao mundo, ou o fato dele estar jogado no mundo? O que faz ele histórico? É o seu futuro, que é estabelecido pelo ser para a morte, o fato mesmo dele ter esse destino extramundano do qual ele está ciente, sabe, ou ao contrário, justamente porque ele está jogado no mundo, é porque ele está jogado no mundo que ele é histórico. Ou seja, o Valentim coloca da seguinte maneira: é o futuro que faz ele histórico, ou é o passado que ele faz histórico? O passado é que todo mundo foi jogado no mundo numa certa circunstância, numa certa situação, numa certa facticidade, no meio de alguns fatos, no meio de um certo momento histórico. Você não está fora da história. É porque nós estamos dentro da história que nós somos históricos, ou porque nós estamos em certo sentido fora da história, porque nós podemos contemplar essa história e nós vemos o destino desde fora. Ou seja, é o futuro ou é o passado? É o situado, ou justamente aquilo que faz com que a gente entenda que nós fomos jogados? É nós jogados, ou é aquilo que é jogado quando nós somos jogados? Esse é o dilema que aparece claramente na 41, nesse final dessa sessão, o enigma do acontecimento. Então, a questão o Heidegger poderia dizer, a história é o humano, porque o humano está jogado na história, o humano é situado. E aí, como ele vai se dar conta da história, como ele vai lidar com essa situação, vai depender de muita coisa. Mas aí percebe uma coisa muito importante, e o Agamben já foi... Não, o Agamben vai ser citado em seguida, não é? Não, é um pouco depois, né? Justamente, o Agamben vai dizer, na verdade, o aberto, e essa é uma figura importante aqui do estar jogado, da facticidade. O Heidegger fala Geworfenheit, ou seja, esse estar lançado no mundo, estar jogado no mundo, esse aberto, para usar a imagem que o Agamben traz do Rilke, que está lá nas elegias de Duino. O aberto, ele é comum é comum ao humano e ao animal. O Rilke vai fazer várias observações sobre isso, mas não são observações que para o Agamben são em princípio determinadoras de uma diferença. Então é preciso descobrir o que vai marcar, o que ele vai chamar de máquina antropológica, ele vai marcar a diferença entre o humano e o animal. Mas o que importa é que, grosso modo, e aqui o Valentim está fazendo uso disso, o animal também está jogado, o animal também está no meio de uma circunstância, né? Só que o que ele não tem é a visão da morte. E como ele não tem a visão da morte, ele não tem essa visão do histórico, da facticidade dele, que ele está jogado, uma espécie de destino, está jogado em uma circunstância, ele entender o elemento histórico que vai para além da morte dele, né? Ele consegue enxergar o futuro. O Heidegger diz no Wohlzudichter uma coisa assim, para que poetas, está no Holzweg, Caminhos da Floresta, ele diz, o animal, ele olha para trás, olha a morte de trás, a morte que ele escapou, ele não olha a morte para frente.
E essa morte para frente é que estabeleceria uma espécie de destino que é diferente do tá jogado. Então não é a facticidade que dá a história ao humano, é justamente esse senso de destino, né? E aí já adiantando como que o Valentim vai articular isso, ou seja, dentro dessas duas opções, a opção que ele vai escolher é a opção de que é o futuro, é o isolamento, é o abismo metafísico, é essa separabilidade do mundo, que faz com que o humano seja histórico, porque ele consegue olhar para a história, ele consegue pensar a história se torna pensável, a história se torna cuidável, a história se torna, portanto, alguma coisa que ele pode, vamos lá, agir sobre e protagonizar. Então é essa opção que o Valentim vai entender que é muito, muito importante para o que Heidegger vai fazer, ou seja, para isso, essa ideia de que, apesar de tudo, a natureza não é extramundana, né? Então ele vai dizer, não, na verdade é justamente o Valentim vai dizer assim, existe uma solução em que é uma solução em favor do futuro, dessa capacidade de contemplação e articulação da história que fazem com que o humano seja histórico. E aí ele diz, é como se o Heidegger ele usa aqui a imagem do Har para dizer, está na 42, ele diz assim, é como se houvesse uma dimensão do existir que é histórico, uma natureza mais velha em nós do que as nossas possibilidades intramundanas, como se fosse alguma coisa anterior, como se fosse uma espécie de, vamos lá, uma espécie de estrutura transcendental, né? É isso que faz com que a gente tenha esse parentesco tão íntimo com a história. Então aí é que há essa escolha de Heidegger pelo futuro e não pelo passado, ou seja, a história como história do futuro, né? Então aí ele vai problematizar em seguida por que então lá pelas tantas do Ser e Tempo ele vai falar das catástrofes naturais, né? Por que ele vai tratar disso, né? E aí a questão toda é sobre o ser em si mesmo do natural ou do não humano. O que seria o ser extramundano do que é natural? E a resposta dele vai ser isso é impensável. A gente vai explorar daqui a pouco, tá? Mas aí aparece a questão, e por que é impensável? Porque tudo aquilo que é natural só pode ser pensado dentro do mundo, dentro dos termos humanos. Vamos voltar a isso. Mas então, a questão é, por que então que essas catástrofes naturais aparecem e rompem assim como uma possibilidade ontológica, né? E aí ele vai dizer pois é o ser mesmo do ser aí enquanto compreensão existencial que pode ser assaltado pelo ente subsistente, nisso consistindo o caráter contrassensual desse último, a capacidade de colocar-se
contra a possibilidade do sentido, contra o ser da compreensão do ser. É essa via que parece que o Heidegger abre por um momento. Abre um pouco essa cortina da ideia de que aqui é como se a natureza pudesse se recusar ao sentido. E essa recusa ao sentido aqui é como se aparecesse, portanto, abrisse a cortina de uma extra mundanidade, uma cortina que ele logo fecha, como a gente vai ver, porque em parte a recusa talvez não seja a mesma coisa que uma contestação. Ou seja, mesmo a contestação do sentido, ela só pode ser compreendida tendo em vista o próprio sentido. Então seria, portanto, uma recusa que não seria uma contestação. Então você, justamente, a natureza não teria essa capacidade de, mesmo a catástrofe natural não teria essa capacidade de atuar fora do mundo, sem referência ao marcador do mundo, ao significador do mundo, que é humano, que é o Dasein. Um elemento também importante desse cenário, enfim, que talvez seja um pouco mais conhecido, não sei, acho que o antropoceno é um elemento importante para a filosofia e pensamento do início do século XX, dos primeiros 20 anos. Mas um outro elemento muito importante, que a gente já mencionou no último encontro, é o realismo especulativo. E vocês lembram do que eu estava citando a partir daquele texto sobre o fascismo antropoceno do Valentin no encontro passado, sobre a frustração de romper com a correlação por meio de ficar apenas com um polo dela. Então, em vez de você falar da correlação entre mente e mundo, você fica simplesmente com o mundo, mas você não, digamos assim, destitui a correlação. Isso pode interessar a gente. Aqui, o realismo especulativo, ele tem uma espécie de herói diagnóstico, pelo menos, ou seja, de marcador de águas, como é que se fala, de divisor de águas, que é o trabalho do Meillassoux, um livro de 2006 chamado Depois da Finitude. Lá o Meillassoux apresenta três coisas, basicamente, assim, na construção que eu quero fazer. Primeiro, ele apresenta uma espécie de argumento contra o que ele vai chamar de correlacionismo. Ou seja, a filosofia que impera nessa era que ele chama de a era do correlato. Então, primeiro, ele vai apresentar esse argumento, que é o argumento da ancestralidade, um argumento muito interessante. Eu nunca achei que é um argumento muito bom, mas é um argumento que eu acho que era a pena chamar a atenção nesse contexto aqui com o Valentin, do livro do Valentin. Primeiro, o argumento se chama argumento do arquifóssil, o argumento da ancestralidade, e ele diz assim: olha, o correlacionismo, primeiro, o correlacionismo é essa tese de que nós não podemos pensar no mundo ele mesmo, nem em nós mesmos. Em nós mesmos, nós só podemos pensar, grosso modo, na correlação entre uma coisa e outra. A gente é prisioneiro dessa correlação.
A gente não consegue, portanto, pensar nada de absoluto. A gente só consegue pensar na correlação, dentro da correlação, no escopo da correlação. E ele diz assim, mas olha só, a gente pode falar, e a gente fala, e a gente vê sentido em falar em coisas como, por exemplo, os dinossauros, as estrelas ancestrais que existiam mesmo sem haver humanos, né? Então ele diz assim, isso aí, o arco fóssil aponta para alguma coisa extramundano, para usar a noção de mundo do jeito que a gente está concebendo aqui com Heidegger, em particular com o primeiro Heidegger, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Os dinossauros existiam sem nenhum humano, eles existiam, então pronto, eles são extramundanos, então portanto a correlação tem algum problema, existe uma maneira pela qual a gente pode pensar no que está para além da esfera da conceptualização humana, vamos dizer assim. Daqui a pouco a gente fala mais sobre conceptualização. Mas a filosofia, desde Kant, ignora isso, ela ignora os absolutos. Como os dinossauros estivessem apontando para o absoluto, o dinossauro fosse alguma coisa absoluta, o absoluto aqui vai ser mudando, e o dinossauro não tem lugar para dinossauros na filosofia do correlacionismo da era do correlato, que é a filosofia inaugurada por Kant. Esse é como o livro começa nesse argumento da ancestralidade. A segunda coisa que ele faz é um diagnóstico do que acontece na era do correlato e do que fica impensado na era do correlato. Isso é muito importante. Ainda que as lições que as pessoas vão tirar desse diagnóstico sejam diferentes em cada caso de realismo especulativo. E a terceira coisa que ele faz, da qual eu não vou falar muito hoje, é apresentar uma saída para o correlacionismo, apresentar um jeito de sair do correlacionismo. Melhor dizendo, sair da era do correlato. Tá? Essa diferença a gente entender daqui a pouco. Então, ou seja, não ser mais pautado pelo correlacionismo, ou seja, para ele significa poder pensar um absoluto. Ele vai propor, portanto, alguma coisa que ele acha que é absoluta e que não depende da correlação. E que, muito importante, faz justiça ao desenvolvimento filosófico que teve lugar desde Kant, portanto, na era do correlato. A era do correlato portanto, não simplesmente abandonada, mas as suas lições são levadas em conta nessa solução que o Meillassoux propõe. Tudo bem, 3 coisas rapidamente, depois da finitude. Mas tem uma coisa que ele faz, a segunda coisa que ele faz é que eu gostaria de me deter um pouquinho mais. Ele faz um diagnóstico, portanto, do debate na era do correlato. E esse diagnóstico ele aponta para 4 posições. 4? 4 posições, vamos lá. 4 posições. Das quais uma delas vai ser muito importante para nós. O primeiro é o primeiro dos correlacionismos, o correlacionismo fraco que ele associa com Kant. E Kant vai ser, o correlacionismo fraco vai dizer o seguinte: o nosso conhecimento só pode ser um conhecimento da correlação. Mas, entretanto, nós podemos pensar para dentro da correlação. Existe o pensamento do absoluto. Muito importante que o nosso conhecimento ele está associado a uma facticidade, né? A facticidade de nós estarmos na correlação. A correlação, portanto, ela é contingente. Não há nenhuma necessidade na correlação. A gente poderia não estar na correlação. A correlação a gente poderia ter um entendimento do mundo que não fosse na correlação. A correlação é uma contingência a qual a gente fica amarrado, mas não por nenhuma necessidade. É apenas pelo fato de que o nosso conhecimento não pode ser outra coisa senão situado. Digamos assim, ser situado na nossa correlação, ou seja, digamos,
nas formas da sensibilidade, nas categorias do entendimento que a gente tem. É como se a gente fosse jogado nessas categorias e, portanto, a gente não pode ter outra coisa a não ser esse conhecimento. Mas, no entanto, o pensamento pode escapar disso, né? E que o pensamento possa escapar já mostra que a correlação é contingente. Já mostra também uma outra coisa muito importante. Já mostra que que a gente não está necessariamente associado à correlação. Né? Mostra que a gente poderia, como Kant diz em algum ponto da terceira crítica, ele diz que a gente poderia imaginar um entendimento puro que tivesse um conhecimento que dispensasse articulações conceituais, exercícios conceituais. Bom, então o correlacionismo fraco seria esse conhecimento está dentro da correlação e que o pensamento esteja fora dele. Segunda posição, vamos lá, correlacionismo forte. Aí o correlacionismo forte é que nos interessa, né, em particular. O correlacionismo forte é a ideia de que não só você não consegue conhecer fora da correlação, como você não consegue pensar fora da correlação. O pensamento ele é ele mesmo correlacionado. Então é como se a gente estivesse necessariamente amarrado na nossa correlação. E aí é justamente o ponto que eu queria chegar. Aí o Meillassoux dá como exemplo de correlacionismo forte nessa era do correlato que começou, sei lá, em 1781. Se vocês estão pensando em datar a era do correlato de um jeito semelhante, parecido ou análogo ao antropoceno, eu acho que essa datação seria bastante informativa. Que eu saiba, não há ainda uma data marcada para o início do antropoceno, do ponto de vista geológico, das eras geológicas, 1500, 1600, 1800, 1900, 2000, é absolutamente irrelevante, né, para o tempo geológico. Mas as pessoas falam, por exemplo, a máquina de Watt, as pessoas falam, por exemplo, a descoberta dessa parte do mundo aqui. Há várias possibilidades para a datação do antropoceno. Mas a era do correlato começaria, portanto, marcadamente em 1781 e teria, além do correlacionismo fraco, essa outra posição que é o correlacionismo forte. O correlacionismo forte, então, defenderia a ideia de que o nosso pensamento está confinado à correlação. Então, não é só com o nosso conhecimento, mas o nosso pensamento está confinado à correlação, e Heidegger é um exemplo. É isso que eu queria chamar a atenção. E rapidamente, as outras duas posições que são também típicas da era do correlato, e a gente estaria, vamos dizer assim, a gente estaria entre esses quatro polos, né, seja entre correlacionismo fraco, correlacionismo forte, e essas duas outras posições circulando sem parar, como se fosse num movimento pendular, e que a gente não soubesse como parar esse movimento pendular, como colocar esse dispositivo em repouso. As outras duas coisas, uma é a metafísica da objetividade, que é a metafísica da objetividade, que seria, bom, enfim, uma tentativa de negar simplesmente a lição kantiana, né, e dizer que não, a gente, afinal de contas, apesar de todos os argumentos em favor do correlacionismo, a gente, na verdade, pode ir para além da nossa correlação e falar de absolutos subjetivos. E aí isso seria uma espécie de negação de Kant, ou seja, essa posição é uma posição que não leva Kant a sério, a metafísica da objetividade. E a quarta posição, que é uma posição bastante comum na era do correlato, é a metafísica da subjetividade. O termo também é do Heidegger. Por exemplo, lá no segundo volume do Nietzsche,
que é um texto do Heidegger da metade dos anos 30, portanto, já depois do momento da ontologia fundamental, se vocês quiserem usar o termo do Valentin. Lá ele diz, enfim, fala um pouco da metafísica da subjetividade, e ele diz, e aqui eu acho que a coisa não é exatamente como o Meillassoux está pensando, mas a ideia é mais ou menos essa, como uma coisa que teria começado em Descartes, mas não se consumado antes de Leibniz e Hegel. A mim me interessa muito essa distinção aqui entre dois tipos de metafísica da subjetividade que Heidegger faz, Leibniz de um lado e Hegel do outro. Não importa, a ideia central aqui para ele, no termo do Meillassoux, é que a metafísica da subjetividade ela entende a correlação como sendo absoluta. Então ela também não entende uma lição de Kant. Qual é a lição de Kant que ela não entende? A contingência da correlação, a facticidade da correlação. A correlação não é contingente, ela é necessária, ela é absoluta. Portanto, o absoluto que nós estamos procurando fora da correlação, não devemos procurar na própria correlação. Então, aqui os exemplos podem ser, não vou fazer a lista de exemplos, não vou dar a lista de exemplos que o Meillassoux dá, mas assim, basicamente usando esses dois tipos de metafísica da subjetividade, a gente poderia pensar em Hegel de um lado e em Whitehead, por exemplo, do outro. Whitehead sendo aquele que dizia, olha, na verdade a gente tem uma pluralidade de correlações, a gente não pode pensar além da correlação, mas a gente pode pensar nas muitas correlações, não apenas na minha correlação com o lago, mas também da correlação da montanha com o lago. Então a gente teria, portanto, uma multiplicidade de correlações, e sair de uma correlação talvez entrar numa outra correlação, e aí você tem uma metafísica da subjetividade, digamos assim, pansubjetiva, indo num caminho de um panpsiquismo, de um panperceptualismo whiteheadiano, por exemplo. Ou então você tem um caminho do tipo de dizer, olha, na verdade o mundo é pensável, conceptualizável, e a estrutura dele é ela mesma conceptualizável, e não tem nada para além disso, não existe absoluto para além disso. Aqui há um parentesco entre o correlacionismo forte e a metafísica da subjetividade, mas há uma diferença importante. A metafísica da subjetividade tende a entender o absoluto como sendo ele mesmo dependente da correlação, enquanto que o correlacionismo forte não necessariamente faz isso. O correlacionismo forte diz, olha, é uma impossibilidade a gente pensar, conceber alguma coisa para além da correlação. Tá? E aí, justamente isso que eu queria ter em mente, ou seja, essa ideia do correlacionismo forte, se vocês quiserem uma conexão com a metafísica da subjetividade nesse sentido, também pode ajudar, né, no sentido mais hegeliano que o whiteheadiano pode ajudar, mas basicamente essa ideia da impossibilidade de ir para além, né, da correlação, né? Então é isso que seria um correlacionismo forte. Você não consegue conceber uma maneira de sair da correlação. Bom, então vamos pensar nisso. Então Heidegger seria um exemplo de correlacionismo forte. E aí eu queria voltar para o texto do Valentin, justamente na página 50, em que ele começa essa sessão chamada Três Teses, né? O Heidegger, numa preleção em Marburg, final dos anos 20, sobre Leibniz, ele enumera 3 teses. A primeira dessas teses afirma o seguinte:
Ente é em si mesmo o ente que é e como é também se, por exemplo, o ser aí não existe. Estranho, por exemplo, né? O Valentim vai apontar. Mas enfim, tá? Então, mesmo sem Dasein, o ente é em si mesmo o ente que é e como é. Então ele está dizendo que existe uma espécie de extramundanidade no ser do ente mundano. Existe uma espécie de extramundanidade, digamos assim, no ser natural. Será? Primeira tese. Depois vem outras duas teses, a gente teria que pensar as três em conjunto. Segunda tese, também na página 50. Ser não é, mas só há ser enquanto ser aí existe. Bom, parece que a gente está em oposição à primeira. O Heidegger comenta, eu cito Valentim, citando Heidegger: na essência da existência jaz transcendência, isso é, dar-se de mundo prévio e em favor de todo ser para e junto ao ente intramundano. Tá? Então essa espécie de transcendência, não a gente poderia dizer assim, todo ente é mundano, todo ente é mundano. Então é mais ou menos essa mundanidade do ente que ele estaria afirmando nisso, né? Você não tem um ser sem um mundo, né? Uma tese, você não tem um ente sem um mundo, né? Uma tese que se ecoa a Leibniz, acho que não é mera coincidência. E a terceira tese, que seria a seguinte: somente enquanto o ser aí existente se dá a si mesmo algo como ser, pode o ente manifestar-se em si, ou seja, pode a primeira tese ser compreendida e reconhecida. Ou seja, ao contrário do que parecia está sendo apontado pela primeira tese, uma espécie de independência do ser doente com respeito ao ser aí, ele está dizendo, olha, é só com respeito ao ser aí existente, somente respeito ao Dasein, que o ente pode manifestar-se em si. Ou seja, não existe em si fora do mundo. Não, é inconcebível, é impensável, não é possível pensar o em si fora do mundo. O ser do ente só se dá no ser aí. O ente é em si apenas para o Dasein, como ente junto ao qual ele existe. Tá? Então, é apenas junto ao Dasein, é apenas junto à articulação humana, ao pensamento humano, à conceitualização humana, às formas de vida humana, ao dar-se ao Dasein, que a parada que o ente é. Tá? Então, o coracionismo forte então, é a ideia de que o coracionismo forte parece estar, de fato, bastante marcado, né? Ele diz aquilo que não é Dasein só adquire o seu em si através do Dasein, né?
Então, e aí o correlacionismo forte também, veja, também aqui você pode pensar de duas maneiras, como por exemplo, quando a gente discute Kant, você vai pensar, por exemplo, uma primeira coisa que você pode pensar quando você se aproxima de, digamos, a crítica da razão pura o númena o nome de uma impossibilidade ou é uma inacessibilidade. Né? E aqui também a gente pode também fazer uma pergunta parecida, né? Ou seja, o que é esse em si que não pode ser pensado sem o Dasein, que no Valentim está entendendo como sendo essa natureza que não pode ser pensada sem o mundo, né? Ou seja, o que seria, porque se o ente que não é Dasein tem um em si fora do mundo, ele tem uma extramundanidade, e aí a gente poderia falar de uma natureza extramundana, né? Enfim, mas esse não justamente esse não é o caso, né? Ou seja, a primeira tese ela só pode ser entendida no contexto da terceira e da segunda. Então, na página 54 tem uma citação interessante. Começa na 53. Assim, ao invés de considerar a possibilidade problematicamente ontológica de extramundano, Heidegger parece, em sua justificativa para a omissão da natureza em sentido mais originário, apenas reiterar a tese lançada de passagem no Ser e Tempo, na nota de 29, de que a natureza, referida pela nota de 29, de que a natureza, seja como conjunto categorial de estruturas de ser de um determinado ente que vem ao encontro dentro do mundo, ou no sentido do conceito de natureza do romantismo, que eu acho que ele tem em mente justamente a naturfilosofia, que a gente estava falando do Schelling há pouco, né? Somente é apreensível a partir do conceito de mundo, isso é, a partir da analítica do ser aí. Jamais seria capaz de tornar compreensível a mundanidade. A natureza não cria mundos. A natureza está dentro do mundo, ela é intramundana. E ele cita uma observação do Haar, que é muito interessante, porque aponta justamente para alguma coisa que também, e eu vou falar sobre isso, daqui a pouco, alguma coisa que tem a ver com uma fase posterior do Heidegger. Então, justamente, ele está apontando para um momento lá do Holzweg, né, a origem da obra de arte. E aí ele diz, citação do Michel Haar, do Valentim: a Terra é origem e recurso, mas somente na medida em que ela se abre ou entra em um mundo. Não existe terra sem mundo. Heidegger não reconhece a natureza poder sobre o ser. A natureza é no ser e não o ser na natureza. Bom, e aí o ser tem esse elo fundamental que ele vai explorar, o Valentim vai explorar, e que também tem a ver com Heidegger de anos depois, da carta do humanismo, essa relação especial com o Dasein, essa relação especial com o humano por causa da linguagem. A linguagem, de alguma maneira, tem uma relação, a linguagem pastoreia o ser, e portanto, a exclusividade humana sobre a linguagem cria essa excepcionalidade humana, que faz com que nada mais possa constituir mundos. E a natureza, portanto, está simplesmente dentro do mundo, porque ela não pode estar em nenhum outro lugar, não existe existência fora para ela possível fora, em outro lugar, a não ser no mundo, ela não pode ser extramundana. Então,
a impossibilidade dessa mundanidade da natureza é, digamos, quase uma consequência desse correlacionismo forte que eu estava falando. E aí há uma coisa muito importante aqui, que é justamente que a observação do Michel Haar e também a última citação do Heidegger, a última citação longa do Heidegger que o Valentim faz no capítulo, na página 61, que é uma citação da Besinnung, da meditação, ou seja, de um texto também posterior, uns 20 anos posterior ao Ser e Tempo, é o seguinte. Bom, a ideia de Dasein ela é gradativamente abandonada na sua importância, sobretudo a partir do momento em que Heidegger se aproxima mais de Nietzsche e na sua fase, digamos, não fenomenológica, anti-ontológica, se vocês quiserem, a partir da metade dos anos 30. Mas uma coisa muito importante que tem a ver com a noção de história, e é uma coisa que eu acho, talvez para mim, a mais interessante nesse capítulo, é o seguinte: sim, o mundo tem uma história, né? E nós estamos entrelaçados com uma história e tal. Bom, beleza. O que significa dizer isso? Significa o seguinte, que a história do mundo, então, por exemplo, o Heidegger, ao longo dos anos 30, 40, final dos anos 30, anos 40, ele vai falar dessa história do ser, né? Já na época ele não gosta tanto da palavra ser, prefere usar uma palavra que não seja uma palavra da língua alemã, ele usa uma palavra antiga que é o ser com Y, né? Esse ser y, esse Sein, né? S-E-Y-N. Bom, enfim, isso por exemplo, o Besinnung está nesse momento, né? Na tradução do Besinnung, a turma fala ser, S-E-E-R, não importa, mas essa história aí, que é uma história que aponta para as condições de possibilidade de um destino, e que não está associado a estar no meio das coisas, mas está associado a ver de longe o percurso das coisas. Essa história ela é muito importante, porque você tem, por exemplo, diferentes disposições do ser. Então, por exemplo, o Heidegger vai dizer assim: eu me afasto do humanismo clássico porque eu não acho que o mundo seja feito para a propriedade humana, mas é feito para o cuidado humano. E aí a noção de mundo, por exemplo, nas obras posteriores, vai ser muito importante, por exemplo, que o mundo eventualmente vai se transformar numa disponibilidade, né? Como a turma às vezes fala, não é mais um rio ao qual está associado uma hidrelétrica, mas vai ser uma hidrelétrica a qual vai estar associado um rio. Ou seja, o que isso quer dizer é que o rio é como se ele fosse correr para a hidrelétrica, que vai captar completamente o seu vício, porque vai captar completamente a sua inteligibilidade. Então, esse processo que a gente está vivendo há muito tempo, provavelmente desde os pré-socráticos, mas que se confunde com a história da metafísica, pelo menos, e tipicamente se confunde com a história da filosofia ocidental desde Aristóteles, e isso é muito importante aqui para a gente ter em mente, eu acho. Essa história do mundo que vai se desmundanizando, essa história que a gente pode chamar de história do ser, essa história também uma história cosmológica, uma história cósmica. Mas, veja bem, aí acontece uma coisa muito interessante. Nessa era em que o mundo está se transformando num dispositivo, num termo do Heidegger, Gestel, essa era é a era
a gente poderia chamar de a era da perseguição, porque tudo está sendo perseguido, porque existe uma busca, uma caçada pela inteligibilidade de todas as coisas, uma caçada para capturar as coisas. Então, tudo sendo capturado, então as coisas têm que fugir, não tem outra opção. Então ele fala isso, ele fala a era do perigo, de Gefahr, a era do perigo, está nas conferências de Bremen. Então, beleza, então você tem aí a era do perigo, a era da perseguição. Então as coisas podem resistir à inteligibilidade humana, que é a inteligibilidade que procura capturar, não é a inteligibilidade do cuidado, mas a inteligibilidade da procura, da busca, como é que se diz, da apreensão, a busca e da apreensão. As coisas podem fugir dela, bem sucedido, mal sucedidamente, digamos, podem se recusar a serem capturadas, mas não podem contestar a captura, e isso é muito importante. Eu estou usando essa palavra recusar e contestar, essa palavra, se tiver alguma bancada levinasiana presente, acho que sempre tem, né? Zara e tal, é o termo justamente que o Levinas, a expressão que o Levinas usa por 2 ou 3 vezes, totalidade infinito, acerca dessa capacidade do não humano de recusar, mas não contestar. Então acho que aqui ele está sendo heideggeriano nesse sentido, né? Recusar, mas não contestar. Porque precisamente que a fuga, a perseguição, a fara, que é a perseguição que vai dar na palavra Gefahr, né, a fara da origem suposta da palavra Gefahr, por que ela recusa, foge, mas ela não contesta? Porque ela não cria uma outra era histórica. Só quem pode criar uma outra era histórica é, no fundo, aquele que pastoreia o ser. Então, por exemplo, mesmo pensando nos anos 30, 40, é como se essa história do ser passasse centralmente pelo Dasein. Então, por exemplo, o Heidegger vai dizer, veja bem, a gente pode fazer a virada. A virada vai ser, por exemplo, em vez de procurar a metafísica, está guiada pelo que, vamos dizer assim, para simplificar, pelo que Nietzsche chamava de vontade de verdade, a gente vai estar guiado por um Einblick, por um relance. As coisas vão ser vistas de relance e esquecidas muito rapidamente. A gente não vai estar mais preocupado em capturar delas a inteligibilidade. Aí você vai ter, por exemplo, um momento, sei lá, um momento em que a metafísica é rejeitada em nome, por exemplo, de algum exercício poético na linguagem. Só que aquele é humana, aquele não se dá. Eu acho que isso que o Valentim quer chamar a atenção, essa virada, esse abandono do estado em que nós estamos hoje, da maneira como nós vivemos, esse abandono não vai se dar por uma irrupção de Gaia, ela se dá no humano. Porque o humano é o protagonista da história, porque o humano é aquele que constitui o mundo. Então, não importa a irrupção de Gaia enquanto irrupção de Gaia, importa a irrupção de Gaia enquanto alguma coisa que nós compreendemos como irrupção de Gaia. É esse o ponto. Então, é aqui que, por exemplo, aí ele vai falar, por exemplo, como eu estava dizendo, de uma espécie de Naturereignis do catástrofe natural do corpo. Sim, a gente tem, né? O corpo colapsa e a gente pode dizer assim, eu estava pensando, de repente me deu aqui uma tigzira. Então isso é tipo uma irrupção de Gaia. Beleza. Mas justamente isso não vai, o corpo só pode ser assimilado enquanto ele for pensado. E aí que vem a distinção muito importante. A Terra só pode ser assimilada enquanto parte do mundo. Então é quase como se ele estivesse dizendo, também a Terra só pode ser entendida enquanto parte do mundo. E o corpo humano não é como o corpo animal.
porque o corpo humano ele é mediado pelos existenciais humanos. O Dasein altera o corpo completamente. Então o mundo altera a Terra completamente. E o que o Valentim está tentando pensar, e aí a gente entende aquela ideia do correlacionismo quebrado desde fora e não simplesmente pegando um dos polos da correlação e abandonando o outro, é justamente a possibilidade de que a natureza, o natural, seja protagonista dessa história. Ou seja, Gaia irrompendo seja protagonista dessa história. Não seja sair do antropoceno, não seja simplesmente alguma coisa que provoca a nossa resposta, mas alguma coisa que muda a constituição mesmo do mundo. Então, Gaia como constituidora do mundo e não como simplesmente alguma coisa pensável dentro da mundanidade e, portanto, extramundana.